Fala galera, vocês estão bem? Como tem passado? Estamos aqui na luta hoje, mais uma gravação, mais uma noite de gravação. Não sei se você vai assistir esses vídeos à noite, de dia, mas fiquem aqui com a paz do Senhor. Estou aqui com o pastor Cristiano, mais uma vez, cooperador Caio, para trazer para vocês um tema importantíssimo, um tema que nos últimos dias tem sido muito propagado, que são os desigrejados. Daqui a pouquinho o pessoal vai explicar aí quem são os desigrejados, o que quer dizer esse termo desigrejado, para que vocês possam entender. E qual é o perigo de seguir essa linha de pensamento. Tá, pessoal? Então, vamos iniciar aí. Fiquem à vontade. Paz, queridos. Eu não sei, mas aqui tá frio, viu? Tá frio. Bom, a história do cristianismo ela sempre foi marcada por dissensões, né? Pensamentos diferentes e tal. E quem são os desigrejados? Os desigrejados é mais um grupo, um movimento, que ele apareceu, né? Alguns dizem que na década de 70, ele aparece causando essas dissensões, é claro, em outros países, né? E aí, como um bom brasileiro importa, né? Importaram para cá. E inclusive, o IBGE, ele tinha até uma proximidade de quantas milhões de pessoas tinha de desigrejados, que eu vou explicar quem são os desigrejados. 2010, aproximadamente 4 milhões de pessoas. 2010, isso cresceu de forma assustadora, né? Eu não tenho informação de números aproximados, mas são muitos e vem crescendo a cada dia que passa. Quem são os desigrejados? Os desigrejados, eles são cristãos, porém não pertencem a uma denominação. Pelo menos essas aqui as informações preliminares. De repente eu posso continuar aqui alguma coisa? Pode. Alguns dizem que a causa, e eu acredito também, a causa como que acontece, como que aparece um desigrejado, né? De repente, hoje nós nós vamos falar sobre profecias daqui a pouco, né? E ele aparece quando alguém se frustra, não tem um entendimento do que é igreja, o que é ser igreja, né? Qual a função da igreja aqui na Terra, enfim. E ele surge a partir de frustrações, que a gente poderia denominar várias aí, né? Eu marquei algumas aqui, promessas que nunca deram conta de fazer, a partir do momento que alguns prometem, eles não alcançam objetivos, enfim, alguns deles não fazem parte de uma igreja, denominação, porque acha que é massa de manobra, é produto de massa de manobra, enfim, por aí vai, causando várias decepções. Por não ter esse entendimento do que é igreja, o que é ser igreja, né, acaba sendo mais fácil ir por esse caminho, né, se tornando um desigrejado aí. E um outro ponto aí, o pastor Cristiano citou algumas causas. Tem pessoas, o pastor Cristiano, que ele tem dificuldade de ser liderado. Sim. Ele tem dificuldade de ser pastoreado, de entregar alguma pessoa. Assim, a pessoa ela tem dificuldade de estar debaixo de uma liderança. Sim, isso mexe com o ego da pessoa mesmo. Sim. Entendeu? Até mesmo quando ela sofre alguma frustração, como disse o pastor Cristiano. O texto que eu quero começar aqui para colaborar também com esse pensamento é um bem conhecido em Salmo 133, que diz assim: ó, como é agradável viverem unidos os irmãos. Aqui está falando da excelência da união fraternal, né? E que é ratificado pelo escritor dos Atos dos Apóstolos, né? O Lucas, que diz assim, no seu capítulo 2 e verso 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui Lucas ele ratifica o que está escrito lá em Salmos. E isso vai funcionar, essa união, essa reunião, a congregação, como um combustível para a pessoa, né? A pessoa ela se sente animada, ela se sente abraçada, e é isso que nós, como igreja, devemos fazer.
Eu creio também que um dos motivos, algumas denominações têm deixado a desejar em alguns quesitos e têm afastado algumas pessoas da igreja, né? Desanimando e entre outras coisas, né? Isso ocorreu bastante na pandemia, né? Que a gente passou agora. Muitas pessoas, por não estar congregando, se afastaram, perderam aquela essência. E o pastor Cristiano falou, né, que em meados de 70, algumas pessoas, esse movimento se inicia, mas o próprio escritor aos Hebreus já vai mencionar essa questão. É verdade. Já não é de agora, né? Não é de agora. Ele vai mencionar já naquela época as pessoas que estavam deixando de congregar e estava virando um costume. Isso nas palavras do escritor aos Hebreus. É interessante dizer, porque falar alguma coisa a respeito de algumas denominações. Porque eu até entendo, algumas denominações até cometem alguns abusos, né? Enfim, financeiro, por que não dizer até o sexual também, meio forte, mas acontece. Então tem algumas pessoas que sofrem essas decepções e acabam tendo esse caminho mais fácil, né, de se tornar um desigrejado. O Caio comentou da pandemia, e a pandemia foi um momento em que a igreja não pôde estar reunida. O Caio citou o Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E essa união, ela é como se fosse, na verdade, como se fosse não, ela é um nutriente para aqueles que são igreja, né? E na pandemia houve isso. E até o Caio tinha comentado que nós não nos reuníamos, não estávamos reunidos, mas estávamos assistidos, participando, cultuando em casa, ouvindo uma palavra, e, enfim, dá pra gente... E aí, para o Jô comentar também essa questão, o qual o pastor trouxe agora, não são todas as pessoas que estão fora da igreja que nós rotulamos como desigrejado, porque o desigrejado, ele é um rótulo. Sim. Tá? Ele é um rótulo colocado por terceiros na vida de uma pessoa que não está congregando, não faz parte de uma denominação, e que alguns vai colocar como sistema, e daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Mas tem pessoas que não têm condição de estar, correto? Sim. Tem pessoas que estão acamadas, tem pessoas que moram longe, tem pessoas que moram em sítios, em fazendas, que não estão próximo de uma congregação, próximo de uma denominação, e não conseguem estar presente. Nós não podemos rotular essa pessoa como uma desigrejada, uma pessoa que não faz parte da igreja, do corpo de Cristo, porque mesmo que remotamente ela pode sim estar sendo assistida por alguém, né? Ou mesmo congregando com alguém que está perto, um vizinho, um parente que está ali junto, e aí não deixa de ser uma congregação, então, né? Mas aí entra uma questão que motiva os desigrejados. Qual é essa questão? Você citou aí, a pessoa não pode, a pessoa mora longe. Mas e aí? A igreja está assistindo realmente essa pessoa? Está dando a assistência necessária para essa pessoa? Essa pessoa está sendo visitada? Está sendo entregue para ela a ceia? Ela tem irmãos, tem diáconos, ou o próprio pastor está indo buscar essa pessoa e está levando para a igreja? Então, só um minutinho. Imagina. É gostoso, esses temas é gostoso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Quando eu falo a gente, eu estou falando da denominação que eu faço parte, o pastor Cristiano da denominação que ele faz parte, enfim. São cuidados que a gente tem que ter com o ser humano, porque, assim, é igual o Caio falou a respeito da pandemia, o Cristiano falou. Estar perto, estar junto, motiva, anima as pessoas. Né? Eu falo por experiência própria. Quantas vezes, para quem não sabe, o Caio é meu irmão. A gente nem parece, né? Mas ele é meu irmão. Sim. Então, essas questões, principalmente espirituais, em relação à igreja, eu converso muito com ele. Né? É meu ponto de desabafo. Então, assim, ele já ouviu muito isso de mim. No tempo que eu estava fraco, que eu ia um domingo e ficava 2 sem ir. Caio, nossa, cara, tô desanimado. Nossa, não sei, não tô legal. E a conversa era sempre a mesma. A gente precisa estar na igreja.
A gente precisa estar no meio da galera, do pessoal. A gente precisa estar sempre batendo papo com o pastor. Porque quando a gente deixa isso de lado, bate o desânimo. Então, repito, a importância da igreja dar assistência às pessoas que têm maior dificuldade em congregar. E antes do Cris falar sobre o ponto que ele vai chegar aí, sobre a pessoa ser realmente assistida, né, pela denominação, só queria aproveitar aqui o ensejo do que o Jonathan está falando. É na congregação, é nessa reunião que nós vamos entregar a vida que nós levamos fora dali. Correto? Então, não é que estar na igreja torna a pessoa salva, mas por ela ser salva, ela vai lá prestar um culto de adoração a Deus pela vida que ela leva fora da igreja. É lá que ela entrega... Mas ela faz porque ela é salva. Exatamente. Exato. Então, ela entrega aquilo que ela vive como que eu posso dizer? Na sua rotina, né? Na sua vida secular, de adoração a Deus, né? A Bíblia diz que tudo quanto fizermos, glorifique o nome do Senhor. Então, seja no trabalho, seja dentro do ônibus, onde a gente estiver, a gente vai estar levando uma vida verdadeiramente cristã, correto? E quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós entregamos essa vida que nós levamos fora dessa reunião, né? Pode ir. O Jonathan estava comentando da importância da igreja se reunir e assistir esses que de repente está impossibilitado, né? E isso é a importância da igreja, a responsabilidade da igreja, né? Ser organizada, de ir visitar. E quando a gente para analisar alguns pontos dos desigrejados, eles não se reunir para cultuar. Da onde veio a ideia de culto? A ideia de culto, ela parte do próprio Deus. Sim. Nós vamos ver isso aí, não estava no script aqui, mas nós vamos ver isso aí, Deus, quando vai passar a planta para Moisés. Moisés, você vai fazer um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio deles. O tabernáculo, o que era o tabernáculo ali? Era culto. E Deus estava no meio de um povo coletivo. Sim. Né? A importância da igreja se reunir e o jeito que agrada a Deus de receber esse culto num coletivo. Claro, eu posso cultuar a Deus? Eu posso, mas eu também devo me reunir. Como o salmista disse no salmo que o Caio leu, o salmo de número 133, né? Isso. Ó, com bom e com só é que os irmãos vivam em união. E essa união é demonstrada em culto. Deus se alegra, isso é um nutriente para a igreja, adorar reunido. Então, só para basear o que o Cris e o Jô falou aqui, eu queria ler um texto em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aí ele vai dizer exatamente isso que o Cristo está falando. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se da contaminação do mundo. Então, essa é a verdadeira religião. É quando a gente assistimos aquelas pessoas que não têm condição de estar próximo, não estar junto, né? E aí eu tenho uma pergunta para deixar pro Jô e pro Cris aí, quem quiser responder. Em Atos 17, se eu não estou enganado, tem um texto lá que vai dizer que Deus não habita em templos pelas mãos humanas. Feita pelas mãos humanas. Como que vocês compreendem esse texto aí? Passou a bola. Vamos construir. A questão ali é o contexto. A gente tem que prestar atenção no contexto. Porque muita gente, do tema que a gente está falando aqui, os desigrejados, vão usar esse tema aí como base, né? Mas e o contexto do texto? Estão lendo o contexto? Né? Todo texto tem um contexto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses textos isolados. Né? Vamos procurar ler o texto inteiro, vamos ver do que se trata, do que realmente está sendo falado ali, né? Para que a gente não caia em algum equívoco, ou seja, enganado. Sim. Só deixa eu ver o texto, que é o texto que Estevão
ele se defende diante do Sinédrio. Eu acho que não é Atos 17. A gente vai encontrar aqui... Enquanto você procura para... Pode falar. Né, eu fiz uma pergunta aqui de quem foi a ideia. Quem foi a ideia de fazer o tabernáculo? Deus, né? Sim. Depois a gente vai ver Salomão. Sim. Salomão, ele vai fazer o templo e logo depois nós vamos ver Deus recebendo a adoração do povo dentro do templo, né? Aí nós vamos ver algumas respostas assim, mas isso é Velho Testamento. Não, no Novo Testamento... É 7. No Novo Testamento, nós vamos ver... Vamos pegar a pessoa de Jesus aí mesmo. Jesus, o Cristo, ele pregou em sinagoga. A sinagoga só tinha Jesus lá? Não. Não. Era lugar de culto. Sim. Né? Os próprios apóstolos, nós vamos ver... Eles iam nos templos para os orar. templos. E quando eles Atos capítulo 3. Inclusive quando eles vão... Essa informação aqui é interessante e importante. Sim. Inclusive quando eles iam no templo ali, como eles não estavam pregando um evangelho judaizante, eles eram proibidos de entrar no templo. Então eles... Acho que até a Bíblia NVI, se não me engano, ela usa a palavra pátio. Sim. Nós não podemos entrar lá, mas nós viemos até o pátio. Viemos adorar. Sim. Né? Enfim... Não cola com a Bíblia esse negócio de, eu posso, não precisa ser igreja, eu não preciso estar dentro de denominação. Meus irmãos, o texto que eu falei não é o 17, é o 7, tá? Eu vou ler a parte... O 17 ele já morreu. Porque no 17 eu acho que é a defesa de Paulo, né? Então aqui é a defesa de Estevão. A partir do verso 46, diz assim: Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o 48, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, né? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o meu lugar de repouso? Meus irmãos, nós precisamos entender, e aí o João, o Cris aqui, eles vão entender que a principal arma da teologia é primeiramente você descobrir quem está falando e para quem está falando. Correto? Então, quem está falando aqui? Estevão. Quem era Estevão? Estevão tinha acabado de ser nomeado diácono da igreja. Como é que ele vai estar pregando contra a igreja, contra a congregação, se ele era um diácono da igreja? Não faz sentido no texto. E aqui ele está falando da questão do texto da casa de Salomão, do templo de Salomão, né? E aí, antes, se os irmãos pegar o contexto anterior e o posterior também, ele vai estar falando a respeito da circuncisão que não era mais física. Correto? A circuncisão agora era no coração. Não era mais como os judeus pregavam. E por isso ele estava sendo condenado aqui. Então, quando ele diz que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, não está querendo dizer que está proibindo uma denominação de estabelecer um endereço para cultuar. O que é o sistema? Muita gente fala contra o sistema. O sistema podre religioso, o sistema religioso, não sei o quê. Meus irmãos, o céu é sistematizado. Tudo é uma organização. Entendeu? Então, ser contra o sistema não faz sentido nenhum. Qual momento a Bíblia é contra o sistema? Ou a sistematização de alguma coisa? Não. Deus, Jesus, ele edifica a igreja. Naquela palavra que ele diz para Pedro, né? Bem sei que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali a igreja edificada, e os apóstolos apenas sistematizam, como ocorreu com Moisés. Lembra o que o sogro de Moisés disse para ele? Sim. Você está tendo dificuldade aí, cara. Pega uns homens aí para te ajudar. Foi a mesma coisa que os apóstolos fizeram em Atos. Sistematizaram. Você vai ajudar a receber o povo, você vai distribuir as cestas básicas, você isso, você aquilo. E sistematiza. E você imagina se não tivesse feito essa sistematização? A bagunça. Exatamente. Primeiro sermão de Pedro, se a gente for analisar, quase 3.000 almas.
O segundo sermão, quase 5 mil almas. Depois, Lucas ele já desiste de contar e fala que todos os dias Deus acrescentava almas. Então, é onde você leu o Atos 7, a instituição dos diáconos, porque tinha algumas viúvas ficando sem alimentação, né? E precisou se sistematizar. Vamos trocar a palavra, precisou organizar. Sim. É onde tem a igreja organizacional. Então, mas é necessário, precisa. Exatamente. Assim, né? É lógico que algumas denominações, dentro do sistema, dentro da organização, vai fazer coisa errada. Isso existe, não tem como falar que não. O problema na fala dos desigrejados, daqueles que não têm, que não querem uma liderança espiritual e tudo mais, é que eles generalizam tudo. Então nenhuma presta. Tá entendendo? Sim. E isso é completamente errado. Tudo que você generaliza vira uma questão muito difícil. Porque se todo policial é corrupto, meu, se todo padre é pedófilo, se todo pastor rouba, acabou. Não pode pegar uma sacola e jogar todo mundo lá. Exatamente. Esse é o cuidado que todo cristão precisa ter. Né? A gente não pode fintar os nossos olhos em homens, tá, pessoal? Porque todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a pecar, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né? E a Bíblia fala em Mateus capítulo 18, versículo 7, fala também em Lucas 17, capítulo 1 e 2, a respeito disso, né? Ai daquele por quem o escândalo vier. Então isso é importante. Se no meio da comunidade que você está inserida, no caso a igreja, né? Você observou algo desse tipo, entrega nas mãos de Deus. Tá? Não procure o escândalo como uma fuga, porque é o que muita gente faz, né? Aconteceu isso, estou indo embora daqui. Aí vai para outra igreja. Na outra igreja aconteceu alguma coisa, vou sair daqui, vou para problemas. Isso é fato, tá? Problemas em todo lugar você vai encontrar. Por isso que temos que manter nossos olhos fitados ao céu, em Deus, né? Mas a Bíblia é clara a respeito disso. Ai daquele por quem vier o escândalo. Se é o pastor, é ele e Deus. Se é um irmão da igreja, é entre ele e Deus. O que nós temos que fazer é orar, pedir graça a Deus, pedir para que Deus abençoe essa pessoa, porque, repito, todos nós estamos sujeitos a erros. Né? Eu não tenho o direito de julgar o próximo e vice-versa. Mas sabendo que há um justo juiz, né? E tudo tem o seu tempo. Tá, irmãos? Então temos que tomar esse cuidado. Exatamente. Tem uma frase muito legal que diz assim, né? Se você achar uma igreja perfeita, não vai para lá. Porque o dia que você entrar lá, ela vai deixar de ser perfeita. Exatamente. Então, é exatamente isso que o João falou. E aí, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. O que a gente faz com aquelas pessoas... Não, é bem tranquilo. O que a gente faz com aquelas pessoas que dizem, mas o meu bom pastor é Cristo? A Bíblia não deixou outros pastores. Isso é verdade? O que acontece? Olha só. Provavelmente você está com o livro de Hebreus que a gente estava comentando antes, né? Eu estou com Efésios 4:11. O pessoal gosta de bater bastante. Mas Jeremias já tem uma profecia lá, e vos darei pastores. É claro, tem a parte do o pastor, do Jesus. Jesus, na verdade, é o sumo pastor. Sumo pastor, obrigado, João. E geralmente quando você ouve as pessoas comentando, nossa, mas o meu pastor é Cristo. Primeiro que ele não está em sujeição, porque há uma autoridade. E a Bíblia vai deixar claro isso, porque eles esquecem de alguns textos. Textos, por exemplo, como Atos 16, o versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregava para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos, anciãos de Jerusalém. Ou seja, não era coisa assim, o Deus dará, não, montou uma igreja lá, não. Tinha um princípio. Sim. Tinha princípio. Era como se fosse, tem uma igreja lá, mas tem o que os apóstolos ensinaram. Exato. Como se fosse um relatório, está aqui, está baseado naquilo que os apóstolos ensinaram. Então,
vai entrar na questão da organização de novo. E me deixa muito claro quando alguém diz uma frase como essa, não existe pastor, um pastor para me pastorear. São pessoas que ele não tem coração ensinável, ele não está acostumado a de repente sentar para aprender. Não tá. E vou falar uma coisa para vocês de verdade, gente. Se uma pessoa ela não tem a paciência de escutar uma palavra na igreja, ela não vai ler palavra em casa. Só completando aí a sua pergunta, Caio. A pessoa que ela tem Jesus como o seu pastor... É porque eles usam aquela passagem, o bom pastor é Cristo. Então o que a pessoa faz se ela tem... O que a gente faz com o nosso pastor? Nós temos que ser obedientes ao nosso pastor, certo? Ué, Jesus falou o que para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, já designou mais um líder. Exatamente. Já designou. E ainda ele fala alguma coisa. Sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei o quê? A minha igreja. Nós não estamos dizendo que a ovelha é do pastor, tá? Sim. Nós não estamos dizendo que a igreja, ela pertence ao pastor carnal, pastor homem, não. E digo mais, por mais famoso que ele seja... Não tem ovelha. Não. A ovelha é de Cristo. Exatamente. Mas os pastores cuidam desse rebanho. Efésios 4:11, qual que eu tinha aberto aqui, está escrito: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Né? Engraçado, mas ele designou tudo isso para se não precisa ter igreja? Não, é só Jesus. Ele falou assim, eu designei aqui e aí cada um segue por si. E ainda continua, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é um sistema, isso aqui é uma organização. Tá entendendo? Não tem como a gente ser contra isso aqui. Qual que é o principal ofício da igreja? Qual que é a principal missão da igreja? Qual que é? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Aí, Jô, você não pertence a uma denominação e você vai cumprir aquilo como igreja. Né? Porque a gente, como igreja, temos que cumprir essa missão. Aí você vai pregar o evangelho. E você vai ganhar almas para Jesus. E aí o fulano vai chegar e vai começar a congregar com você, correto? Você vai ensinar a palavra ou não? Você vai ganhar para Jesus? Não, eu tenho que ganhar ela para Jesus. Agora você segue seu caminho, vai ficar atrás de mim, não posso montar igreja, não posso é isso que ocorre? É isso que Jesus está mandando fazer aqui? Como é que você vai aperfeiçoar o santo? Gente, um texto que eu fico... Eu tenho isso muito bem gravado na minha cabeça, é Atos capítulo 2, primeiro versículo. E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E se não tivesse cumprido a palavra de estar dentro da congregação? Estavam todos reunidos, cada um em uma casa, cada um em um lugar, no mesmo lugar. Pronto. Olha, então, como nós não vamos abandonar aqueles que a gente conquista para o reino do céu, aquelas almas que nós ganhamos, nós vamos auxiliar na leitura da palavra, inserir no corpo de Cristo, ter um acompanhamento, assistir a vida financeira daquela pessoa e tudo mais, discipulando, né, essas pessoas, e aí vai chegando mais, porque aquela pessoa ela vai ser igreja e ela vai também cumprir o propósito da igreja, correto? Sim. E vai chegar mais pessoas. Qual é o problema de eu colocar um ponto de encontro com um endereço para cultuar juntamente com essas pessoas? Qual é o problema de eu congregar com elas? De eu fixar um sistema ou uma questão organizacional para que algumas pessoas que estão ali no meio sejam melhores assistidas financeiramente, uma cesta básica e tudo mais. Na verdade, as coisas têm que ser feitas com ordem e decência. Para que tenha ordem e decência, você precisa estabelecer regras, você precisa estabelecer cargos. É como se fosse uma empresa. Na empresa você tem o gestor, você tem o diretor geral, você vai ter um supervisor, você vai ter um gerente e você vai ter os funcionários. É assim que funciona. Para quê? Para que mantenha a ordem. Dentro da igreja é a mesma coisa. Né? O que você está falando.
né, a questão do sistema. Essa palavra sistema, realmente ela traz uma conotação meio que, nossa, que peso. Né? Mas não é. Mas tem que entender o... É só entender o sistema. Olha só, às vezes se você encontrar uma pessoa, mas o meu sumo pastor é Cristo. Olha o tríplice ministério de Cristo, olha só. Eu estava procurando, enquanto o Caio eu estava comentando, Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus a toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Uai, mas não ensinava só no monte, não? Não, Na beira do mar, não? Achei que ele ficava dentro do barquinho Isso só. sempre era com a multidão. Ensinando nas sinagogas, primeiro ministério. Pregando o evangelho e curando. Se eu preciso me espelhar em Cristo, eu preciso seguir isso aqui. A questão é essa. E ó, eu prego. Poxa, a pessoa aceitou a Cristo, o Espírito Santo convenceu ela. Poxa, agora? Aí você perguntou, né, agora vai deixar Deus orar? Não, e o ensinamento? Então, se eu preguei, pela misericórdia de Deus, Deus me usa, te salvou, agora qual é o meu papel? É te ensinar. Poxa, Deus me usou para salvar mais um. Daqui a pouco, nossa, já estou reunindo quantas pessoas aqui? O ID fala exatamente isso. Ide e fazei discípulos. Não, mas não. Você tem que ir e pronto. 1 Pedro, o capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, a que Pedro está dizendo, e testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, olha o que ele diz no 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Como que a gente faz? Ué, mas não existe pastor, quem vai fazer isso? Meu Deus, é Jesus aqui o bom pastor? Jesus nunca vai deixar de ser o bom pastor, porque a igreja é dele, pertence a ele. Mas ele designou homens cheios do Espírito Santo para cuidar, assim como foi Davi na casa do seu pai por muito tempo. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu estava comentando com vocês pela hora sobre Deus ter fundado uma igreja. É mesmo, verdade. Deus ter fundado uma igreja. Não que as outras não tenha sido Deus que fundou a igreja. Mas tem um específico. Mas aí ele deixou explícito. Sim, aqui está bem explícito no texto. Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo ele estava em Troade e ele vai ter uma visão de um varão. O varão dizia para ele, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando nós vamos para o versículo número 10, diz assim, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Qual é a congregação que o apóstolo Paulo foi aqui, pregou esse Evangelho e foi fundada? Foi a igreja de Filipos. É verdade. Então, deixa muito explícito aqui. Sim. Deus fundando uma igreja. As 7 cartas do Apocalipse foi entregue para indivíduos? Foi para indivíduos diferentes? Não. Era um indivíduo que estava lá em Esmina, por exemplo? Não. Era um indivíduo que estava em Tiatira? Era um indivíduo que estava em Laodiceia? Você vê que tudo que se refere ao povo de Deus, igreja, é tudo coletivo. Exatamente. Tudo coletivo. Exatamente. E aí fala, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é a igreja, é um indivíduo. Não cai nessa. Olha, não cai nessa igreja, não. Porque eles estão usando até aquele texto do Poço de Jacó, onde Jesus encontra com a mulher samaritana. E aí ela pergunta, né, onde que nós devemos adorar? Porque vós diz que é no monte, né? Aí um diz que é no templo, onde que é? Aí eles usam o texto, não, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Claro que você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Isso não tem nada a ver com a congregação. Isso não tem nada a ver com ser igreja. E a mesma pessoa que usa esse texto, ele fala que Jesus, a mesma pessoa, eles dizem que Jesus não prega graça, porque Jesus vivia a lei. Então eles caem em contradição. E aí, só para mim, eles vão usar uma outra questão também, mas onde estáis 2 ou 3 reunidos, ali eu me farei presente. Em que situação isso ocorreu? Não é naquela situação em que você pede perdão ao irmão, ele não aceita, aí você conversa com ele, chama uma testemunha, chama novamente fora de contexto, né? Exatamente, é tudo fora de contexto. E você apresenta essa pessoa que não quer te perdoar para quem? A quem é apresentado? A igreja. Uma das frases que os desigrejados usam bastante,
Deus não escolhe, Deus não escolhe um lugar para você adorar. Não mesmo. Questão não, de adoração, não mesmo. Mas se a gente for levar isso ao pé da letra, vamos lá. Sim. Ué, teve alguns lugares que Deus estabeleceu. Eu acabei de falar da questão Sim, do tabernáculo. É. Deus não escolheu ali um lugar para eles adorar? Sim. Pronto. Mas Deus aí, escolhe um jeito que... aí entra a questão da sistemática da religiosidade. Quem tem esse argumento, eu tenho certeza que tem a seguinte forma de vida. A questão aí que você falou me fugiu a memória aqui. Repete. Só para me reformular aqui, que eu estava pensando nisso, o que você estava falando, Mas sobre a mulher samaritana, não? É. Que a mulher falou onde que vos deveis adorar, se é no monte, se é no templo. E aí Jesus responde, o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, tudo mais. Essa é a questão que estava falando. A questão aí Tem nada a ver com congregação. Ué, mas se eu só vou na igreja para adorar? O Você vai- local de entrega de um culto. De culto, Certo? exatamente. Concordo, mas e a hora que você sai de lá? Acabou? Aí você vai esperar até o próximo culto para você adorar a Deus novamente? Adora em casa, adora no trabalho. É isso que Jesus está Entendeu? falando. É isso. Entendeu? Tem gente, as pessoas têm isso na mente. É a mesma né? coisa que eu, os dois eu ou três vou, reunidos eu em meu entrego o meu culto, passo todo o resto do tempo. Se é uma vez por semana, o culto, se é no domingo, eu passo da segunda até o sábado vivendo dissolutamente. No domingo eu vou e entrego um culto novamente. Exatamente. É errado. E eu vou te falar, as pessoas que falam aí da questão da religião, eles falam, né, que a verdadeira religião é assistir os órfãos e viúvas. Irmão, a pessoa que ela não está numa congregação, eu duvido, dificilmente ela vai estar assistindo alguém. Dificilmente ela vai estar contribuindo para ajudar alguém. Não vai. E outra, aos pés de quem a igreja primitiva depositava as coisas? Dos apóstolos. Dos apóstolos? Ué, mas depositava aos pés dos apóstolos? Mas não era ela mesmo que repartia e dava para os pobres, não era ele, para as viúvas? Sistematização, organização. É a organização. É necessário. E aí Aonde cai tem naquela pessoas questão tem que ter regras. tem que Exato. ter, porque as pessoas são imperfeitas, né? E aí vai cair também naquela questão que eu tinha falado, 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ali, Cristo está falando da igreja. A verdade Congregação. A verdade é uma só. A pessoa que a maioria são pessoas frustradas. É verdade. A maioria, eu vou colocar em 99%, são pessoas frustradas. Só que ela não pode deixar que essa frustração, que esse pensamento que ela teve, que essa fuga, como eu falei lá no começo, essa fuga dela torne uma verdade. Se for dessa forma, por gentileza, aos desigrejados que nos assistem, escreva uma nova Bíblia. Tem que fazer mesmo. Uma Bíblia. Mas é interessante isso aí que o João falou agora, porque, rapidinho, Cris, Não, pode comentar. já vou passar a palavra para você. Porque vai completamente contra os ensinos apostólicos. Completamente. Não segue uma vertente apostólica. E aí eles vão dizer que nós caímos numa questão da igreja de Roma, né? A igreja católica romana, né? Que nós acreditamos no que Constantino levantou e não tem nada a ver. Nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí pode continuar. E isso, eu não lembro se foi nesse vídeo que a gente comentou no passado, sobre Hebreus 10, 25, que isso não é uma questão de hoje, que surgiu agora, recente. Foi o qual nós falamos no início. Isso é uma questão de agora. Lê aí, A carta aos Hebreus, olha só, capítulo 10, o versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Olha a advertência. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Rapaz, a Bíblia é muito atual, né? A Bíblia é muito atual. É isso, o costume, olha só da onde que vinha desde depois, não me lembro aqui agora, não me recordo
a data dos escritos de Hebreus, mas desde dessa época já tinha alguns crentes, já alguns cristãos, né, deixando esse costume de congregar. E aqui o escritor, preciso dizer que ele foi inspirado pelo Espírito Santo, já advertindo os da igreja, os do caminho, né? E aqui é interessante a gente fazer um apelo aí às pessoas que têm praticado essa falsa pregação do evangelho, de tentar tirar as pessoas de dentro de uma denominação. Porque eles estão pregando com afinco para as pessoas abandonarem os templos, abandonar as denominações e, cara, sem perceber que estão tirando pessoas do céu, né? Porque por mais que essa pessoa ela veja, cara, você vê pessoas de 40, 50 anos de crente, de servindo ao ministério, servindo numa denominação, abandonando por ouvir essas mentiras, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vou dizer que é uma palavra pesada. Isso é uma sutileza diabólica. Com certeza. Porque os métodos do diabo mudou, mas o objetivo é o mesmo. Então, assim, é uma sutileza diabólica e nós devemos ficar com o que a Bíblia diz. Não precisa, olha, se tivesse só esse texto aqui para esse assunto, ele já é suficiente. Já seria o suficiente. Então, de repente, se tiver alguém aí que está pensando, nossa, vou aderir agora a esse movimento, Sim. Não faça isso, que você está indo de encontro com a própria palavra de Deus, a Bíblia, indo de encontro com os ensinamentos dos apóstolos e de Cristo. Os tais dos comichões no ouvido, né? Que haveria no finais do tempo. Provérbios, capítulo 18, ele diz assim, ó: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha. A Bíblia sempre foi contra essa questão de solidão, de fazer sozinho, não existe. Igreja, no seu original, a palavra já não subsiste com a questão de ser igreja sozinho, dentro de casa. Não tem como. Não tem como. Igreja, eclésia, chamado para fora. Chamados para fora, é coletivo. Você sozinho não é igreja, você sozinho é templo, é diferente. Exatamente. Isso é bom dar uma frisada. Tá? Então, são coisas completamente diferentes. Ser igreja, ser templo. Igreja é que vai ser arrebatada. A promessa do arrebatamento, como nós falamos no último vídeo, é para a igreja e não para indivíduos, é para o coletivo. É o povo. É o povo. Vai vir buscar um povo santo. Não é isso? Então, como que eu, como indivíduo, me considero igreja fora do corpo? Não é. E aí? Aí vem a pergunta do começo. O desigrejado será salvo? O verdadeiro desigrejado, não aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, o qual nós não rotulamos de desigrejado. Tá? O verdadeiro, aquele que faz com entendimento. Porque tem pessoas que prestam culto com sabedoria, com seu entendimento, mas tem pessoas que fazem ao contrário também com entendimento. Também querendo, com vontade de fazer aquilo. Eu não vou servir a uma igreja, eu não vou servir um pastor, porque simplesmente por orgulho. Porque seu ego fica danificado, né? Está se opondo contra Deus, o próprio Deus. Então, pessoal, a gente ratificou aqui algumas coisas, deixando claro que o pastorado existe. O pastorado ele foi determinado por Cristo, biblicamente falando. Se não crê assim, rasga a Bíblia e faz o que o João falou, escreve de novo aí, porque foi literalmente colocado por Jesus Cristo a questão de um pastor e um líder espiritual para a igreja. Vou deixar só um versículo aqui, só para a gente finalizar. Né? Segunda carta de João. Segunda carta de João. Segunda João. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador e é o anticristo. A gente tem que tomar cuidado aqui, o versículo é bem abrangente, mas, pessoal, cuidado com quem você escuta, com quem anda te aconselhando, com
lives, que hoje está muito na moda, né? E a gente também está entrando nessa, pessoal. Isso é coisa boa. Mas é bíblica. Mas tomem cuidado nas lives que vocês participam, que vocês escutam. E as pessoas que vocês ouvem, principalmente na internet, isso é um perigo. Tá? Filtrem, a gente precisa filtrar. Porque o que tem de enganador hoje é perder de vista. Nem toda boca que abre para falar de Deus, ele está pronunciando Deus verdadeiro. Né? A gente vai ver isso aí provavelmente no próximo vídeo que nós vamos falar, né? Sobre profecia. Exatamente. Você sabia que esse texto aí, 2 João, esse texto que você leu, que fala do indivíduo, especificamente aí, o anticristo mesmo, a pessoa do anticristo, ela foi escrita depois do ano 70? Esse texto foi escrito depois do ano 70, aí como é que fica o preterismo? Mas esse assunto para sai assunto para outra coisa. Pessoal, estamos encerrando aqui. Grande abraço, obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.